digamos, para garantir, né, que os recursos da natureza, né, eles tenham continuidade, não só fazer aquele É a crescimento. coisa da sustentabilidade. Tem a sustentabilidade. Esse conceito surgiu mesmo digamos assim, não só na mídia, mas, né, na prática política, digamos, essa questão da preocupação com a sustentabilidade. Então nós trabalhamos nesse segundo plano. Então foi um governo assim muito voltado, né, digamos, para garantir os avanços que tinham sido feitos no primeiro mandato do Tasso, no mandato do Ciro, mas assim, procurando melhorar, né? Sim. Não era ter os louros, agora eu vou ser complacente porque agora está tudo bem. Não, tinha consciência que tinha que avançar, que as coisas não estavam ainda resolvidas, tinha ainda muita pobreza, sobretudo nas áreas rurais, e que o processo tinha que continuar, né? Então, assim, esse período, né, da década de 90 foi um período assim que o Ceará se desenvolveu muito rápido. Eu diria que foi muito parecido com o que aconteceu com a média do Brasil durante o período Juscelino, o plano de metas, né? Que o período que o Brasil mais se transformou foi de 55 a 60, do ponto de vista econômico, né? Foi um salto no Brasil, né? E, então aqui eu diria que esse período aconteceu uns 40 anos depois, né, nos anos 90, que a infraestrutura do Ceará foi revolucionada, né, pela construção de estradas, pela a preocupação com a gestão dos recursos hídricos. O Ceará está condenado a viver na seca, não sei o quê. Então hoje a gente tem uma seca grande e você vê que o Ceará sobrevive numa boa. Porque você criou todo um sistema de gestão de recursos hídricos que permite ao Ceará conviver bem com as secas, né, com as estiagens. Isso é uma coisa que vem daquela época, né, digamos assim, a preparação do Ceará para conviver com a seca de maneira permanente e duradoura. Conviver, não combater, né? Não, porque conviver. Geográfica, né? É uma imposição geográfica, natural, né? Mas, digamos, isso preparou o Ceará para conviver com isso de maneira que até hoje, mesmo você tendo uma grande seca, o Ceará não se acaba. Isso. Né? Quer dizer, a coisa não morre mais ninguém de fome por causa disso, né? Como, enfim, vivia, como era antigamente, nas obras aí. As chamadas frentes de serviço, isso, né? Que era exatamente. Que era a obra de não fazer nada, né? Isso, exatamente. Aquela coisa keynesiana, né? De distribuir dinheiro, né? Entendeu? Então, assim, os anos 90 foram anos de transformação. Então, você teve a implantação do Complexo Portuário Industrial do PECEM, que é onde a economia do Ceará hoje se volta para o PECEM, né? O PECEM é a grande âncora do crescimento do Ceará nos dias atuais. E isso foi implantado, né, em 98, né, pelo Tasso. Você teve a modernização do aeroporto de Fortaleza. Você deve lembrar que o aeroporto de Fortaleza até 96 era ridículo. Era uma estação. Parecia uma coisa uma estação rodoviária. Aí governo Fernando Henrique e governo Tasso. Isso. Aí é claro que o Tasso foi muito beneficiado, né, porque o segundo e o terceiro mandato deles, né, coincidiu com o Fernando Henrique. E isso naturalmente ajudou muito o Ceará, porque digamos, esse bom relacionamento que ele tinha com o presidente da República, né, fez com que, digamos, o Ceará tivesse acesso a muito mais recursos federais, né, durante esse período. Sim. Isso aí ninguém pode esquecer que isso facilitou bastante digamos, todo esse pacote de investimento, de infraestrutura que o Ceará teve nos anos 90, foi muito facilitado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, né? Que ele era inclusive do mesmo partido, etc. e tal, né? E houve inclusive até a possibilidade do Tasso vir a ser o candidato a presidente da República. Você acompanhou isso melhor do que eu, né? E só não foi porque os paulistas não deixaram no final, né? Os paulistas não deixam, né? Impuseram o Mário Covas, e o Mário Covas já doente. Impuseram o Mário Covas. Eu acho que o Tasso tivesse entrado naquela época, eu acho que a história teria sido, eu acredito também, acredito nisso. Lamentavelmente os paulistas... Eles tinham a hegemonia do partido, né?
Exatamente, né? José Serra, etc., o Franco Montoro, aquela turma. Acabou na época praticamente, não, tá, você é da gente, mas... O governo era um paulistério também. Exatamente. E isso, na verdade, podia ter mudado a história do Brasil. Poderia ter, sem dúvida. Eu acredito nessa hipótese consistente. Você vê essa coisa da história reversa, né? De repente podia ter tido um outro rumo, né? Mas aí, digamos, eu fiz toda essa digressão, né, para chegar no governo do Dr. Lúcio Alcântara, né? Porque, quer dizer, chega no começo, né, no começo do século, 2001, 2002, digamos, se esgotou, né, a possibilidade do Tasso ficar à frente desse processo de modernização do Estado. E, naturalmente, o único político que tinha respeitabilidade e estatura foi o Dr. Lúcio. Né? O Dr. Lúcio foi escolhido, claro que com muita oposição, né? Tinha outros próceres, né? que queriam ocupar esse lugar, e na política isso é normal. Né? A política é sempre... Digamos, essa queda de braço, né? É sempre um embate. A chamada correlação de forças, né? Isso, exatamente. Mas o Dr. Lúcio conseguiu emplacar, foi uma escolha ótima para o Ceará. Porém, quando o Dr. Lúcio assume, e isso nós retratamos nos 2 livros que nós escrevemos, quando ele assume, digamos assim, sobre 2 elementos, digamos, perturbadores. Primeiro, havia uma certa fadiga do cearense com relação à manutenção daquela elite que tinha entrado no poder em 87. Isso é natural. Qualquer processo político, né, Sérgio? Tem um desgaste. Né? Depois quase 20 anos ali. Então, assim, as pessoas queriam gente nova, etc. E essa liderança política, ela teve uma dificuldade muito grande de gerar sucessores, né? Digamos, novas lideranças. Né? Parece que o Tasso, sem querer, acabou sufocando né, o surgimento de novas lideranças. Então o Lúcio, na verdade, era um político que não era tassista, né? Porque ele tinha uma trajetória política própria, né? Que vem inclusive desde o pai dele, né? Sim, Dr. Valdemar. Dr. Valdemar. Então, quer dizer, o Lúcio ele tinha um brilho próprio, né? Ele não é como o Ciro. O Ciro, na verdade, praticamente não existia e foi guindado ali pelo Tasso. E é claro que os méritos do Ciro fez com que ele ascendesse. Ele tem os méritos próprios, né? Sim. Mas ele foi guindado, de certa maneira. Era um político ali de Sobral, que era, na época, um deputado, um simples deputado, conhecido. Inclusive era suplente, ele assumiu num acidente que matou o titular, né? Isso, exatamente. Aí depois o Tasso chama ele para a prefeitura, ele se elege, enfim, e criou toda essa trajetória do Ciro. Sim. Mas, quer dizer, na verdade, o Lúcio não, o Lúcio tinha uma luz própria, né, que vinha do passado, né? Quer dizer, o Lúcio ele não dependia, digamos, essa trajetória política dele do Tasso, né? Talvez do Vigílio, né? Mas o Vigílio, inclusive, tinha nomeado o Dr. Lúcio prefeito de Fortaleza, né? Então, sim. Digamos assim, alguma coisa com relação ao Vigílio, sim, mas não com o Tasso, né? Quer dizer, ele era, eu diria que o Dr. Lúcio era uma espécie de freelancer naquele momento, ele tinha uma trajetória própria dele. E era o único homem de estatura para substituir o Tasso, né? No processo, né? Porque era aquele momento de ascensão das esquerdas, né? O PT já tinha governado Fortaleza com a Maria Luísa, né? O Ciro conseguiu tomar do PT a prefeitura, isso aí já foi uma manobra do Tasso, né? De tirar o PT do processo, mas estava havendo no Brasil como um todo, né? Naquele período, né? Uma ascensão das esquerdas, que acabou inclusive com a vitória, né, do PT e do presidente Lula em 2002, né? Sim. Então, isso é tudo, esse diapasão, na verdade, é um processo, né? Que uma grande onda, né? Exatamente, essa onda não é de 1 ano ou 2, né? É todo um processo que vai se desenrolando, né? Então, quando o Dr. Lúcio assume, né, no começo de 2003, né, primeiro,
ele já assume com o governo federal na mão do PT, né? Do presidente Sim. Lula. Então já foi uma dificuldade já para o governo do PSDB na época. O Dr. Lúcio era na época do PSDB. Sim. Essa foi uma dificuldade, porque o Dr. Lúcio, e ele tirou de letra, porque ele passou a conviver muito bem com o presidente Lula e, enfim, pela própria... E eu mesmo me lembro, né, de viagens que o presidente Lula fez ao exterior. Ele convidou o Dr. Lúcio para acompanhá-lo, mesmo sendo de um outro partido. Causava, inclusive, até uma certa ciumeira aí por parte de governadores do PT, né? O fato é que o Dr. Lúcio, pelo seu próprio estilo, né, ele tinha essa capacidade, né, digamos, de articulação, de diálogo, etc. E isso, de certa maneira, atenuou um pouco a dificuldade que um governo do PSDB teria com um governo com a administração federal nas mãos do PT. Sim. Eu acho que o Dr. Lúcio conseguiu, com muita habilidade, né, digamos, atenuar esse problema. Porém, quando ele assume, Dr. Lúcio encontra as finanças do Estado, digamos assim, num momento difícil, né? Porque o último mandato do Tasso, né, foi um mandato digamos assim, de muitos projetos de infraestrutura. Então as finanças do Estado estavam já pressionadas pelo volume de compromissos que o Estado tinha com projetos. Né, digamos, você concluir... Pagando dívida, Pagando dívidas e concluindo a instalação do PE-100, porque o Estado, grande parte dos recursos da instalação do PE-100 foi do governo do Estado. Tinha um programa de gestão de recursos hídricos, né, que o Banco Mundial exigia muita contrapartida do Estado. Então, assim... esses números estão no seu livro? Esses livros estão todos, né? Nem adianta a gente tentar dissecá-los aqui, porque o livro está, assim, de uma maneira bem clara. Maravilha. Né? Então, Luiz Sérgio, o fato é que o Dr. Lúcio assume e encontra o Estado em dificuldade fiscal. Então, o que o Dr. Lúcio faz? Optou pela responsabilidade fiscal. Não, vamos mas arrumar a casa novamente. Né? Vamos cortar gasto, vamos tentar reduzir o peso da dívida, né? Vamos tentar mais aumentar a receita pela melhoria da arrecadação, etc. Mas sem aumentar impostos, que a sociedade não aceitava mais essa coisa de aumentar. Se o governo cai na mão do PT, o que teria acontecido? Na minha leitura, naquele momento eu acho que o PT não estava ainda preparado, que inclusive a própria vitória do Dr. Lúcio nas eleições de 2002 foi muito estreita, né? Sim. Acho que foi 3.200 votos, né? Então, assim, foi uma vitória muito apertada. Porque justamente essa onda PT na época estava em ascensão. Né? Então, assim, mas mesmo assim o Dr. Lúcio conseguiu enfrentar isso e derrotou o PT, ainda que com uma margem pequena. Sim. Mas me parece que o PT no Ceará naquele momento não estava preparado ainda para assumir o Estado. Eu vejo dentro de uma visão histórica. Né? Perfeito. Eu acho que eles não tinham ainda preparo para isso. Né? Então esse problema financeiro, econômico, decorre dos investimentos. Sim, porque... da contratação Isso, foram vários projetos de infraestrutura que foram contratados no final do segundo governo Tasso e que foram materializados no terceiro governo. Então você tinha vários projetos, por exemplo, de construção e reabilitação de estradas, né, pelo interior. Sim. Você tinha, como eu falei também, o projeto de gestão de recursos hídricos, né, o Banco Mundial tinha construído, né, digamos assim, vários equipamentos hídricos, né, e exigia que o Ceará a contrapartida, né, a chamada contrapartida. O Ceará também investiu muito também na educação, né, teve um projeto, uma educação com o Banco, um projeto muito grande, que acabou gerando frutos mais na época dos Ferreira Gomes. Sim, né? O impacto foi lá na frente. Às vezes na política pública, como você sabe, às vezes determinados projetos não têm um impacto naquele momento. Dr. Lúcio, por exemplo, criou o Fundo de Combate à Pobreza, né, o FECOP, né, a gestão dele, mas só foi resultado já no governo seguinte,
E isso é um grande problema. Você cria aquele instrumento com um objetivo de combater a pobreza, né, de redistribuir renda, mas só que, digamos assim, a maneira como o processo ocorre, ele só vai dar resultados alguns anos depois. No governo Lúcio, onde você estava no governo No Lúcio? governo Lúcio eu fiquei na mesma posição de secretário de Relações Internacionais. Aí viajei várias missões, né, com o Dr. Lúcio, acompanhando e preparando, né, as missões, né, tivemos às vezes em Washington também para assinar empréstimos, né, com o Banco Mundial, com o BID. Ou seja, aquilo que vinha no governo do Tasso, né, continuou no governo Lúcio. Certo. Só que o Dr. Lúcio, como ele estava operando num quadro de restrição fiscal, o Dr. Lúcio ele foi muito cuidadoso com esse processo de endividamento externo. Né? Quer dizer, ele percebeu que não podia continuar com o mesmo, digamos assim, naquele mesmo ímpeto de captação. Naquela velocidade. Isso, porque o Estado tinha as suas limitações. Né? Então, foi discutido com o Banco Mundial. Aí sim, isso aí foi um projeto inovador, e a gente aborda muito isso aí no livro, né? Que ao invés de você captar um recurso, por exemplo, para financiar um determinado projeto, programa de obras, né, de várias obras, o governo do Ceará, na gestão do Dr. Lúcio, negociou com o Banco Mundial um grande programa de coisa de 50 dos milhões de dólares, que é o seguinte: o Estado apresentava uma série de e com aquele dinheiro que o Banco Mundial aprova para o Ceará, você tinha um compromisso ao longo dos anos, você melhorar aqueles indicadores. Ou seja, você invertia aquela lógica do lucro de projetos até então, que era você recebia dinheiro, você aplicava, fazia as obras, etc. E olha, eu recebi 50 milhões de dólares, investi no que tinha que fazer e pronto. Agora não, você tem que avaliar o resultado daquelas ações. Então isso aí foi uma inovação. É uma espécie de auditoria. Eu não chamaria de auditoria, mas eu diria assim, uma avaliação de resultados. É aquela coisa, né, que o Banco Mundial chamava, né, é uma gestão de resultados. Uma gestão de projetos por resultado. Então isso foi uma abordagem nova. O Ceará foi o primeiro estado no Brasil a tomar uma operação com essa, né, com este enfoque. Olha que foi fantástico. O primeiro, é uma coisa assim que chamou a atenção, porque depois outros estados no Brasil se espelharam no exemplo do Ceará e mesmo estados de outros países, né? Então nós somos inovadores na época da gestão Lúcio, e é uma coisa que pouca gente fala hoje. Puxa, isso deve ter gerado alguns estudos acadêmicos. Não, existem sim. Certamente, inclusive a gente aborda isso. Que maravilha, espetacular. Livros, né? É então, mais um case. Isso, são cases. Um case de sucesso do governo Lúcio foi, digamos assim, um novo modelo de gestão de projetos financiados com recursos externos. Então, focado em resultados. Focado em resultados, exatamente. Então, assim, é um enfoque diferente do que tinha sido feito até então. Então, isso aí realmente... Isso depois, naturalmente, acabou beneficiando o governo seguinte, o governo do CID. Acabou também porque, digamos, você tinha compromissos com o Banco Mundial que passavam de um governo para outro. Então, o governo CID tinha que cumprir. Sim. Aí o CID se beneficiou muito, porque dizia, olha, nós estamos cumprindo aqui, nós estamos melhorando certos indicadores, mas é uma coisa que vinha do passado. Sim. No CID você já não está mais, né? Não. Quando termina o governo Lúcio, eu saio e retorno a Brasília, lá para o Ministério Nacional, para o Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda. Volto para lá e, enfim, não volto mais para o Ceará. Só voltei agora aposentado, né, no final. Mas está muito bem. Nelson, eu estou com um problema aqui na bateria. A bateria vai morrer daqui a pouco.
Você quer ligar em algum lugar? Você tá com... Não, Samsung ou é não, assim? isso aqui é um Xing Ling, é made in China. Mas você tem o... Não trouxe o carregador. Mas Tem um carregador aqui, você quer... eu acho que aqui tem uma. Não, aí você pode sentar aqui no meu lugar e eu sente aqui. Rapaz, Vamos ver se esse... Senão eu desculpa pelo incômodo. Deixa eu ver aqui. Não, É aquele largo, esse aqui é aquele largo. Samsung, é o mesmo. Dá, isso aqui dá, com certeza. Então, pô, bote aí. Isso aqui é o mesmo da Samsung. Pronto, olha aí. Pronto, sente aí, sente aí. Olha a tecnologia aqui. Mas o que mais... Rapaz, Mas eu aproveito, já vou tirar aqui o livro. eu estou aqui na. Rapaz, fantástico aqui o seu QG. Nelson, você tem fotos da época?